Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 19 de julho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada A Caminho da Paz. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana: a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome, que atormentava o grupo tribal, a peste, que dizimava populações, o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância, que alentava as trevas do espírito, o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de 1000 faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente, sob a luz da verdade fiel, ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Uma ótima palestra a todos. Saudamos os nossos amigos da nossa querida casa de Abel Sebastião de Almeida, sempre gratos a Deus por esta oportunidade. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa tão amada doutrina espírita. Saudamos todos que nos ouvem neste momento, saudamos a direção espiritual da casa. E num sentimento de muita gratidão, nos debruçamos nesse momento em torno do Livro dos Espíritos, para que possamos, junto com o nosso codificador, entender a nossa posição.
nós sabemos que somos todos espíritos imortais. Eu, você, cada um dos que estão nos ouvindo, cada um onde vai chegar esta fala. E fomos convidados, na noite de hoje, para analisar o capítulo 6º da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. Analisaremos apenas as questões 728 a 736, subitem destruição necessária e destruição abusiva. Ora, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Lei de destruição é lei moral? É lei divina? Mas o que significa destruição? O ato ou o efeito de destruir. Mas Allan Kardec, sempre ávido, sempre atento, sempre com um olhar para o futuro, amparado e conduzido pela equipe do Espírito Verdade, ele vai explorar mais este campo de ação. E se nós voltarmos um pouquinho atrás, à questão 648, que foi estudada recentemente, uma vez que o estudo é sistematizado, Allan Kardec perguntou aos espíritos: que pensais da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, finalmente, justiça, amor e caridade? Responderam os espíritos: esta divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, portanto, adotá-la sem que nem por isso ela tenha algo de absoluto, exatamente como todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera alguma coisa. A última lei, justiça, amor e caridade, é a mais importante. É através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Por isso, ela fecha o bloco de questões da terceira parte. Os espíritos disseram que podemos adotar esse sistema, embora ele não tenha nada de absoluto, como todos os sistemas de classificação da ciência, porque a lei de progresso que vem um pouco mais adiante, ela vai mostrar para nós que o progresso é incessante. O leitor atento, o estudioso, o observador do Livro dos Espíritos, ele vai entender que essas leis interagem. Elas estão no tempo e no espaço. O senhor Allan Kardec questiona os espíritos sobre destruição necessária e destruição abusiva. Abusiva vem de abuso, que significa indisciplina, desrespeito às leis. Significa que o homem quer se comparar a Deus e ter tanto poder quanto ele. O desconhecimento da lei de Deus gera o desequilíbrio. Se nós observarmos a ciência, que é de origem divina, ela trata da lei de destruição como um processo de transformação. Se nós começarmos a analisar os reinos mineral,
vegetal, animal, até o homem, nós vamos perceber, mesmo que nós não sejamos de ciência, mutações acontecendo diariamente, infinitamente. Vamos aos mares, vamos às florestas, vamos às selvas, ao deserto, à análise climática, e nós vamos reunindo todos esses observadores da ciência, da meteorologia, da botânica, da zoologia, da fisiologia, todos eles atentos às mudanças. Porque o próprio planeta, ele é cíclico, ele não para, ele se renova, ele se repagina, ele se reconstrói, ele se regenera. Ele faz um movimento circular, como nos diz Leon Denis. E o Sr. Allan Kardec, na questão 728, ele pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Responderam os espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Transformação, renovação, melhoria. Vamos ficar com esses três substantivos. Vamos observar o nosso corpo. Os anos foram se passando e em cada etapa nós tivemos determinadas respostas. A turma que está sexagenária como eu, a gente, quando se junta com os primos, com os colegas, com os amigos de adolescência, de infância, nas reuniões de grupo, muito saudáveis, muito alegres, a gente usa aquela velha frase que nossos pais e nossos avós usaram: não sou mais o mesmo, não tenho mais idade para isso, a nossa idade não nos permite. E a gente precisa reconhecer que algumas limitações acontecem. A lei de destruição, ela está na natureza e ela acontece com a concessão divina. A destruição necessária, a abusiva, é desrespeito à lei de Deus, é mau uso do livre-arbítrio, é um processo de ganância, muitas vezes, de querer levar vantagem em tudo. Por isso, o planeta está poluído, a camada de ozônio está com um buraco enorme, o clima está totalmente alterado, os mares estão dando algumas respostas em que pedem socorro, as calotas glaciais começam a se derreter, algumas espécies animais estão ficando em extinção, alguns animais só conseguem se reproduzir em cativeiro, e o homem, o senhor da razão, o dono, entre aspas, do mundo, ele ainda pratica delitos que comprometem a sua saúde e que muitas vezes vai gerar no seu corpo perispiritual
marcas que vão eclodir em algum lugar do futuro. Esta não é a lei divina da destruição. A lei divina da destruição, ela também coloca entraves, impedindo os abusos. E ao lado dessa lei de destruição está a lei de conservação. Elas caminham sempre juntas, porque nós temos esse instinto de conservação que também é lei divina, para que a gente defenda o nosso corpo. Nós estamos diante de uma medicina altamente adiantada. Nós estamos com uma ciência que no século XX conseguiu fazer a leitura do código do DNA. Conseguiu, através da genética, muitas modificações. E quando nós vamos a um médico e nos queixamos de algum problema, e esse profissional, dentro dos seus estudos, vai buscar meios de cura, se não for possível a cura, o alívio. E essa medicina moderna, arrojada, ela também está permitindo que a vida do homem terreno seja mais extensa, para que o espírito tenha mais tempo para se desembaraçar dos percalços que ele mesmo criou. Francisco Cândido Xavier, este homem chamado Amor, Bacelli o homenageou com o livro O Evangelho de Chico Xavier. E Chico nos diz, diante das suas sábias frases, numa delas, que são 350, que nós não devemos apressar a morte. Nós devemos querer viver mais com qualidade para que nós possamos ter mais tempo de nos ver. É claro que eu vou cuidar da minha saúde, é claro que eu vou buscar situações favoráveis, mas nenhum de nós é tolo de saber que o cara de 60 não vai ter a vitalidade do garotão de 20. E também esse prolongamento não é só para a gente se preocupar com a estética física, mas para que a gente possa dar valor à parte moral, validar esse compromisso chamado reencarnação, que oposto a ele tem um grande componente da lei da destruição, que é o aborto. Mas também nós temos que observar que muitas vezes nós praticamos autodestruição abusiva. Quando eu deveria conservar o meu corpo, eu o exponho a determinadas situações. Eu exijo aquilo que ele não pode me dar. Eu sobrecarrego com alimentos, com bebidas, com o uso de determinadas drogas, porque eu quero ser moderno. Porque eu sou um espírito jovem. Jovem e irresponsável, né? Muito irresponsável. Quando a gente entende que a lei de destruição ela está dentro dos desígnios providenciais,
vamos observar uma utilidade. Vamos observar a lei de proporcionalidade. Vamos observar, por exemplo, a vida marinha. Peixes que se alimentam de outros peixes para haver um controle da natalidade naquele ecossistema. Se nós observarmos o ecossistema nas suas diversas cadeias, não apenas na vida marinha, eu falei de vida marinha porque eu sou apaixonado pelo mar, onde estiver água, eu aí estou. Nós vamos observar um equilíbrio para que não haja superpopulação nem extinção. Mas uma vez que o homem entra nesse ecossistema, em nome daquilo que ele chama lei de progresso, ele desmata, ele polui, porque ele precisa mostrar a supremacia diante dos outros animais. E o nosso planeta está doente. Doente por conta da nossa imperícia, acomodação, ambição e uma série de fatores que muitas vezes nós atuamos como coautor. Simplesmente fingimos que não vimos. Simplesmente as leis deixam passar, porque rola um qualquer. Mas todas essas pessoas, elas são espíritos imortais. Todos nós que hoje estamos aqui reencarnados, seremos visitados pela Senhora Morte, indesejável, adiada, antipatizada, mas ela chega, porque ela também é um fator de destruição natural para a renovação planetária. Porque chega um determinado momento que a nossa carga celular ela não se renova mais. O nosso metabolismo começa a atrasar e chega até parar em alguns momentos, que vai levar aquilo que a medicina chama de falência múltipla dos órgãos e a máquina vai parar. Porque o princípio inteligente ele é indestrutível. Conforme os espíritos disseram a Kardec, ao final da 728A, abre aspas, a parte essencial, o princípio inteligente que é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que experimenta, este ser é indestrutível. Fecha aspas. A parte essencial é o princípio inteligente que é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que experimenta. Já vimos isso nas questões 585 a 613. Do mineral, chegamos ao homem. Nada é estacionário na natureza, tudo se encadeia na natureza. Esta frase nós vamos nos deparar com ela em muitos momentos de O Livro dos Espíritos. E ao homem lhe foi dada a inteligência, porque é um atributo do espírito, somos espíritos imortais, vestindo um uniforme carnal, que é a nossa roupa emprestada por algum tempo, essa vida biológica, ela tem princípio, meio e fim. A gente retorna com código de barras e quando passa o código na leitora e a leitora
não consegue fazer a leitura é porque extinguiram-se todas as atividades deste corpo físico. Mas o princípio inteligente que se metamorfoseia e que vem se elaborando ao longo dos anos, como diz Leon Denis, ele dorme no mineral, ele acorda no vegetal e ele desperta no animal, uma vez considerado que nós, seres humanos, um dia chamados de Homo sapiens, fazemos parte do mundo animal. A classe mais elaborada, top do mundo animal, somos nós, que somos espíritos imortais. Então Kardec pergunta se a destruição é necessária para a regeneração, para a renovação, para a melhoria das condições de vida, para equilíbrio na reprodução. Por que a lei de preservação, que é um braço da lei de conservação, elas caminham juntas para evitar abusos, fins desvirtuados, para que a gente não ultrapasse as barreiras de contenção. Este universo nos foi oferecido não para deleite, mas para o crescimento espiritual. Quando nós viajamos com Emmanuel, através daquele magnífico tratado chamado A Caminho da Luz, nós vamos viajar na ciência, na filosofia, nas etnias, e nós vamos encontrar, através da história da humanidade, desde o momento em que o planeta se desprende da calota solar, tem o boom, tem o Big Bang, tudo aquilo que a ciência nos ensinou. E vem acontecendo, porque esse planeta que já está com alguns bilhões de anos, ele teve também a sua gestação, teve o seu parto, e ele vem acontecendo. Ele tem atitude, ele tem normas, regras, mas o convívio com o ser mais inteligente, porque nós somos usuários, não vamos nos enganar, achar que nós somos o dono do planeta. Não somos. Somos usuários. Como é que eu cuido dos meus bens? Como é minha relação com a natureza, que é um bem público geral? Se eu contaminar um rio, se eu envenenar uma nascente, se eu poluir, desmatar, eu estou sendo culpado pela queda de qualidade de vida de uma comunidade planetária. É comunidade planetária. Esse grande condomínio em que nós vamos, daqui a algumas semanas, entrar na lei de sociedade e vamos, para conviver bem na lei de sociedade, precisar do equilíbrio da lei de conservação, de destruição, de reprodução. Uma reprodução desmedida, ela vai causar problemas seríssimos ao ecossistema.
que vai avançando, se metamorfoseando. Estou usando a fala dos espíritos da 728A, e vai chegar em nós. E se nós também não tivermos o controle, o equilíbrio, se nós formos pessoas compulsivas, que é tratado hoje pela medicina como doença da alma que se manifesta no corpo, nós estaremos nos autodestruindo. E se eu não souber cuidar de mim, se eu não souber cuidar do meu núcleo, porque a família é a primeira célula da sociedade, se eu não souber cuidar dessa pequena aldeia chamada família, como é que eu parto para uma globalização? Como é que eu parto para uma interação? Só teclando no computador? Que informações eu vou alimentar? Que retorno eu vou oferecer? E o recuo? Eu sei a hora de recuar? Então, nós sabemos, e nos diz Allan Kardec, através dos espíritos, que o desencorajamento ele deve ser evitado, que o instinto de conservação é um sustentáculo. Não podemos esquecer que imortal, imorrível, como eu costumo brincar, é o espírito, é o ser pensante, indestrutível. Mas o corpo é instrumento de trabalho. Como diz Emmanuel, é a nossa carteira de escola, onde nós vamos buscar o aprendizado. Não apenas o aprendizado, também as trocas, também todo o processo evolutivo. E Allan Kardec sabiamente pergunta na 730, já que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, sendo assim, mais de desejar do que de temer, porque o homem lhe tem um horror instintivo que a faz para ele motivo de apreensão. E os espíritos começam respondendo, olha a sabedoria de Chico Xavier, olha a apreensão de Chico Xavier na letra de O Livro dos Espíritos. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. É por isso que Deus deu um instinto de conservação. Este instinto o sustenta nas provas. Sem isto, ele deixaria com muita frequência se levar pelo desencorajamento. E na questão 941, que complementa a 730, Kardec vai questionar mais uma vez sobre o temor da morte. Os espíritos vão falar que a morte não inspira temor ao justo. Nós vamos lá na 961, o que aguarda o espírito após a morte do corpo físico. O temor, a incerteza ou a esperança. O temor nos culpados, a incerteza nos céticos, a esperança nos homens de bem. E em nota, muito inspirado, Kardec fala do homem carnal e do homem moral. Nós estamos fazendo esse curso intensivo com os espíritos para sermos homens moral. Vamos viver com os homens de nossa época, vamos usufruir do conforto, da modernidade, vamos ser arautos do progresso, sem nos esquecer que a vida nos pedirá conta de cada gesto, de cada ato, de cada situação. Então, os espíritos dizem
que conservação e destruição caminham juntas, porque o remédio ao lado do mal. Ou seja, a conservação é o remédio que nós vamos tomar, muitas vezes amargo, a bezetacil, para curar o estrago que nós fizemos com a lei da destruição. Eu li essa semana uma reportagem muito interessante na internet, que muitos devem ter lido, que em Bali foi feito uma grande faxina no sistema aquático, rios, etc. E todo o plástico recolhido, ele foi reaproveitado, fazendo móveis, utensílios. Então nós começamos a ver a inteligência a serviço da conservação. Destruímos, vamos reflorestar, vamos despoluir, vamos pensar em processos físico-químicos, biológicos para restaurar? Só que a conta, ela já está aí. A dívida está aí para ser paga. No entanto, pode ser amenizada, porque como está no livro dos Espíritos, a intenção é que vale. Então vamos nos valer da intenção. Nós vemos na 783, Kardec perguntando: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha lenta e progressiva? Ao progresso lento e regular que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Na próxima semana, nós vamos estudar flagelos destruidores. Nós estamos vivendo uma era pós-pandemia inédita para quem renasceu de 1950, 60 para cá. Sabíamos de uma, através da história, em 1918, chamada gripe espanhola. Pois é. E nós vamos estudar flagelos destruidores. E Kardec pergunta qual o objetivo de Deus nos golpear com esses flagelos. Sacode para a regeneração moral do espírito, para a faxina planetária. Ei, acorda! Você é espírito. Você não veio à Terra passar férias. O planeta não tem cara nenhuma de férias. Um dia alguém estudou na sociologia, na psicologia, a necessidade dessas paradas anuais, chamadas férias, para que a mente, o corpo, dessem uma relaxada. Mas no contexto geral, a vida é desafio e soluções. O abuso nunca constitui direito, os espíritos disseram a Kardec. Então, a caça pelo simples prazer, o desmatamento para exploração de determinados espaços para que o capital possa entrar, a poluição de rios, fontes, nascentes, matando peixes, tirando o alimento, o trabalho de muitas classes que vivem desse material. Quem estiver processando vai responder à lei. O empresário, o realizador, escalas diferentes. No entanto, com esse avanço de tecnologia, quando o homem de ciência, de tecnologia,
dá aquele grito e diz: vamos reflorestar esse espaço, vamos criar novas condições de vida, vamos propiciar um habitat para que aquelas espécies que antes viviam aqui possam voltar a viver, dar vida ao local, porque a natureza é vida. E não é só beleza, ela tem uma tarefa. E nós somos beneficiários dela. Não venhamos dizer que não, porque para gerar energia eu preciso da hidrelétrica. Para eu ter a hidrelétrica, eu preciso de mananciais de águas potentes, de água que não sejam poluídas. A nascente vai desembocar no mar. Até chegar lá, todas as estações de poluição, de depredação, vão chegar ao resultado final em consequências muito graves. Toda a falta de condição de habitação, elas vão gerar desconfortos. Vão gerar desconfortos, vão gerar perdas, vão gerar prejuízo, e os causadores sofrerão as consequências. Como nós estamos estudando uma doutrina reencarnacionista, voltaremos para o lugar do estrago para consertar. Nos planetas mais adiantados do que a Terra, não existe essa necessidade. Ela se enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria, à medida que o espírito dilata a sua inteligência, à medida que o espírito explora e valoriza todo o seu potencial de força, de sabedoria, e utiliza todas essas matrizes de conhecimento que ele tem arquivado no seu perispírito. Ele diz sim, 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 presente, 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 à lei do progresso. Essa lei do progresso, ela pode até acontecer por uma destruição necessária, nunca pela abusiva. Aí nós vamos ver a lei de conservação atuando para compensar a destruição. Nós vamos chegar na lei de reprodução de uma forma equilibrada. E a ciência já está apontando esses caminhos. Os planejamentos familiares, as formas dentro das normas científicas, sem perturbar a ordem, elas são aceitáveis, porque a ciência é de ordem divina. No entanto, tudo que ultrapassa os limites da necessidade é violação. Se eu vou fazer por modismo, se eu vou fazer para levar vantagem, se eu vou fazer sem me preocupar com o ecossistema, com a população, com a desarmonia natural, psicológica daqueles habitantes, eu estou na faixa do abuso. E na última pergunta, 736, o tempo já está acabando, Kardec diz, ou melhor, pergunta: os povos que levam ao excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito especial?
é excesso de um sentimento louvável em si mesmo. Agora o mérito fica neutralizado pelos abusos de muitos tipos. Por exemplo, eu não como carne. Eu cultuo os animais. Eles merecem meu respeito, sim. Mas às vezes eu não como carne, eu não bebo determinados líquidos, eu tenho uma dieta balanceada. E para isso, também precisa ter condições financeiras, não é para todos da sociedade. E o meu estado de espírito? Eu sou tão cuidadoso com as conversas, com sites, com a minha relação familiar. Eu tenho um olhar para o meu filho, eu tenho tempo para a minha família, eu tenho uma maneira de interagir, eu cumpro o meu dever de filho, de pai, de cidadão, de espírita, porque muitas vezes eu estou destruindo as forças interiores do outro. Muitas vezes o outro tem que fazer um esforço hercúleo para continuar, porque eu estou ali minando essas forças. E o outro está vertendo suor e eu estou tentando dizer: isso não vale a pena. Você não vai me atingir. Eu sou o maior. Nós não somos donos de nada. Não somos donos de ninguém. A qualquer momento, a campainha toca para a gente voltar. Não dá aviso prévio, não. Mesmo quem está lá no CTI pode dar a volta e aquele que se esperava levantar afunda. Então, esse aviso, ele não chega exatamente como nós gostaríamos que chegasse. E a gente tem que pensar em lei de destruição, embora sabendo que a alma é indestrutível, mas eu mino as forças, eu espalho desânimo, eu espalho a desordem, a confusão, o terror, o medo. O temido, ele jamais será amado, ele é tolerado. Toda vez que nós toleramos o outro, no primeiro momento de libertação, a gente bate as asas e voa. É preciso a gente tomar muito cuidado e é preciso que todo estudo da codificação, todo estudo no meio espírita, eu me veja como espírito imortal. Esse corpo vai perecer hoje, amanhã, mais tarde, daqui a algumas décadas. Ele tem prazo de validade. Vamos conservá-lo. Vamos respeitar os seus limites. Vamos tratá-lo com carinho, porque se nós facilitarmos a volta, poderemos ser considerados suicidas. Então, a gente vai conjugando todas essas leis e vai observando e concluindo que elas têm uma mensagem direta ao meu espírito imortal. O berço não é minha primeira morada, o túmulo não é a última. Eu circulo entre berço e túmulo, vou renascer, vou acordar, vou me mostrar com a minha cara e vou voltar. E vou entrar no berço de novo. E todas essas leis estarão girando. Porque vida é movimento, vida é ação. Vida é
um movimento que não para. O tempo não para, a vida não para. Então, que a gente possa lembrar daquilo que os espíritos disseram, para concluir que os animais destroem para satisfazer suas necessidades, e o homem que possui o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Por isso, prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Livre-arbítrio mal utilizado, aumento na conta, dificuldade de fechar o balanço, pendência para ser reparada numa nova encarnação. Os meios de contenção estão aumentando cada vez mais. Muitos casais não estão querendo engravidar, adotar menos ainda. O que nos resta? Esses jovens ficantes, irresponsáveis, que vão dar chance de retorno. É isso que a gente quer para a gente? Depois de uma família organizada, de conhecer informações que aumentam a nossa responsabilidade, mas também nos valorizam enquanto ser, o mínimo que a gente pode querer almejar é a volta num lar saudável, um lar que nos ofereça instrumentos de crescimento, onde eu possa eliminar tudo aquilo que me prejudique, que prejudique o meu planeta, porque qualquer ação que eu promover para me dar bem, sem pensar na necessidade do outro, porque o outro convive comigo, e nós vamos ver isso daqui a algumas semanas na lei da sociedade, a importância do convívio, nós estamos todos entrelaçados, mas daremos conta, única, pessoal, intransferível, porque nós somos o indivíduo, a unidade que se junta com o outro para dar um resultado melhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, e vamos continuar vendo outros momentos como os flagelos destruidores e muita destruição abusiva, guerras, assassínio, crueldade, duelo, tudo isso aí não pode fazer parte do nosso cardápio evolutivo, com os seus desdobramentos. O mundo pode não ter nenhuma guerra bélica, mas como é que eu estou na minha família, no meu local de trabalho, até dentro da casa espírita? Continuamos duelando, continuamos impondo penas aos outros. Pois é. Continuamos assassinando esperança, alegrias, desanimando as pessoas. Cai na lei de destruição abusiva. Então, vamos pensar com muita seriedade nisso, porque a doutrina espírita é para tocar a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva. Abençoe esta casa, que tem a nobre missão de divulgar Jesus para aqueles que trabalham, que estudam e que vêm beber nessa fonte segura. Que o Senhor Jesus nos abençoe.